A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Maravilhoso poder estar reunido com toda a igreja aqui nesta manhã, neste dia de congresso, de jovens, onde nós nos reunimos para recebermos da parte do Senhor uma palavra que irá transformar as nossas vidas, com o propósito de glorificar a Deus e impactar as nações servindo ao Senhor. Para os que não me conhecem, eu estou servindo ao Senhor ali na cidade de Sete Lagoas. Está ali comigo o diácono Gilberto, a sua família. Fui pastoreado pelo pastor Davi, pastor Wildes, pastor Luciano, homens de Deus, e por todos os pastores dessa igreja que mentorearam e tem mentoreado a minha vida ao longo de aproximadamente 11 a 12 anos. E eu sou muito grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito ao longo desses anos, como Ele tem nos sustentado, nutrido a nossa fé, a nossa esperança, aumentado o nosso amor, para que nós possamos sermos constantes na fé cristã. E o Senhor prometeu fazer coisas grandiosas nesse congresso, como Ele tem feito desde o início dessa manhã. O Senhor tem falado conosco e Ele tem algo poderoso para continuar fazendo nas nossas vidas. E nós precisamos confiar na palavra de Deus. O pastor Dimas abriu aqui o congresso falando sobre o texto de Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós precisamos confiar nessa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas neste ano de 2024, que é um ano de grandes conquistas. E para que nós possamos experimentar o fruto e a bênção dessa promessa de Deus, para termos conquistas no ano de 2024, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos ter ânimo, nós precisamos ser corajosos, e aí então nós vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor falou conosco. E nós precisamos realmente entender a importância daquilo que foi dito nessa manhã através da vida do diácono Cleito, um caríssimo irmão e amigo, companheiro aí até no período de missões. Eu louvo a Deus pela vida do Cleito, um homem de Deus, um grande amigo. E nós precisamos mesmo de sensibilidade para ouvir e confiar nas palavras de Deus. Quando Deus nos manda voltar, nós precisamos voltar. Quando Deus nos manda nos arrepender, nós precisamos nos arrepender. No livro do profeta Malaquias, o Senhor está chamando o seu povo, pondo esse povo diante dele numa audiência e dizendo com frequência: tornai-vos para mim. E aí vem uma promessa: e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não podemos ignorar o fato de que é a bondade de Deus, a benignidade de Deus que nos encaminha ao arrependimento. Se nós ouvimos nessa noite uma palavra que confrontou a nossa vida, o nosso coração, é porque essa palavra, ela foi liberada para transformar as nossas vidas, para nos restaurar no nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos de fato experimentar as maravilhas que o Senhor prometeu a nós na sua palavra. Deus mandou Josué santificar o povo para que houvesse maravilhas no meio deles, daquele povo. Da mesma forma, nós precisamos nos santificar para que o Senhor continue fazendo maravilhas no nosso meio. Amém? Irmãos, nós vamos tratar agora, no nosso tempo, sobre maturidade, conquistando maturidade cristã, ou maturidade espiritual. E eu quero que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral. 1 Timóteo, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. Então o apóstolo Paulo dirige essa carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, que ele mesmo gerou enquanto pregava na cidade de Listra, num local onde Paulo também, depois de ter sido perseguido, foi apedrejado e deixado como morto, e depois cuidado pelos discípulos do Senhor. Nesse meio tempo, Timóteo viu a firmeza da fé daquele homem chamado Paulo. Timóteo ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu, e num dado momento, numa outra viagem missionária, o apóstolo Paulo então pega esse jovem chamado Timóteo, para que ele o acompanhasse nas suas viagens missionárias, para que esse jovem chamado Timóteo fosse um evangelista, uma extensão do ministério do apóstolo Paulo, para que esse jovem Timóteo pudesse pôr em ordem as igrejas do Senhor, por onde o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, o mandava. E Timóteo, a princípio, era um jovem, talvez um pouco tímido, sem muita coragem, mas o apóstolo Paulo trabalhou com muita firmeza e fé, para que esse jovem fosse um jovem maduro, que se esforçava, que tinha ânimo e que tinha coragem. Se eu e você queremos experimentar conquistas na nossa vida, nós não podemos perder de vista essas 3 virtudes que estão listadas, no tema do nosso congresso, nessa manhã, no trecho de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ânimo, esforço e coragem, tá bom? Todas as conquistas precisam dessas virtudes. Se nós queremos experimentar a promessa, o cumprimento da promessa de Deus, a ferramenta que vamos utilizar para colher essas promessas, esses frutos da promessa de Deus, é esses 3 elementos. Então, primeiramente, falando sobre a questão da maturidade, uma definição geral que eu escrevi aqui, e depois nós vamos levar essa definição para um ponto mais específico dentro da fé cristã. Mas maturidade na vida é o potencial máximo do desenvolvimento, um estado produzido pelo desenvolvimento mental e físico, emocional, comportamental, que demonstra o avanço, demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, capacidade de lidar com os problemas complexos de maneira equilibrada e sensata. Então essa é uma definição geral do que é a maturidade. De forma bem objetiva, então, é viver no potencial máximo do seu desenvolvimento. É você conseguir viver no nível máximo. E trazendo para dentro do ambiente cristão, das Sagradas Escrituras, quando nós falamos sobre maturidade cristã, o fundamento, a essência da maturidade cristã é Cristo. Cristo é a estatura de maior maturidade que uma pessoa pode chegar. Cristo é a medida exata. Cristo é o padrão o único padrão perfeito de maturidade cristã. E eu quero ler com os irmãos alguns textos para que nós possamos ser encorajados a ter Cristo como exemplo, como padrão, a ser seguido, a ser alcançado, a ser buscado. O nosso desenvolvimento em todos os níveis da vida, o nosso desenvolvimento mental, o nosso desenvolvimento emocional, o nosso desenvolvimento comportamental, que envolve palavra e ações, precisa ter como objetivo expressar o caráter de Cristo. E nós vamos refletir mais sobre essas questões depois da leitura de alguns textos aqui nessa manhã. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está em Mateus, capítulo de número 10, versículo 25, apenas a parte A do versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor dos exércitos. Mateus capítulo 10, versículo 25, nos diz assim a palavra do Senhor: basta ao discípulo ser como seu
e ao servo ser como seu, só até aqui. Então basta o discípulo ser como seu mestre. O padrão de vida do cristão precisa ser Cristo. Nós não precisamos viver por aí procurando coisas para formar a nossa identidade. Nós não precisamos ser uma massa de manobra na mão da cultura, num modismo que muitas vezes expressa uma vida que está em desarmonia com o propósito e a vontade de Deus, para que nós nos sintamos pessoas maduras. O que nos torna maduros na fé é o quanto eu e você estamos dispostos a imitar a Cristo. Uma vez que eu e você fomos feitos uma nova criatura, nós precisamos desenvolver a nossa vida cristã, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A Ele que nós devemos imitar. Esse é o grande segredo, se é que poderíamos chamar de segredo, da maturidade cristã. É se parecer com Cristo, é desejar crescer e ser conformado à imagem do Filho de Deus. Um homem em quem a alma do Pai tanto se compraz. Como no dia em que Jesus foi a João Batista, depois de ter sido batizado, saindo das águas, viu o Espírito descer sobre ele como uma forma de pomba, e uma voz do céu que foi dirigida a ele dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se você e eu queremos ser agradáveis a Deus, aprazíveis a Deus, nós precisamos buscar imitar a Cristo em toda a nossa maneira de viver. Um outro texto que eu quero ler com vocês ainda, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 13, versículo 15. Amém? Glória a Deus. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sendo assim, Cristo é mais uma vez o ponto final da nossa maturidade. Ele é o ponto mais alto, ele é o clímax da nossa busca, do nosso desenvolvimento, do potencial das nossas vidas. Quando nós então começamos a substituir um comportamento natural de um homem perverso pelo comportamento do homem espiritual que é criado segundo a imagem de Deus, do Filho de Deus, nós então começamos a experimentar o que a Bíblia chama de maturidade. Nós então começamos a experimentar aquele estado e condição de vida, não mais de criança, mas de pessoas maduras, não mais de pessoas que estão alimentando-se com leite, mas com alimento sólido, que não estão mais nos fundamentos, mas edificando uma casa espiritual para sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E eu e você fomos salvos para imitar Cristo. Eu e você fomos comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para que Deus fizesse em nós habitar a vida de Cristo. E eu quero ler ainda com vocês a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso é o nosso Deus. Quem é como tu, Senhor, entre os deuses, glorificado em santidade? Romanos 8, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus, você foi salvo por Deus, foi feita uma nova criatura, para que pelo Espírito de Deus fosse feito uma pessoa à imagem do Filho
de Deus. O nosso desenvolvimento na fé cristã aponta para essa realidade final. Esse compromisso que eu e você assumimos quando nós nascemos de novo. Quando nós levantamos as mãos e nos entregamos ao Senhor. Quando reconhecemos a Jesus como o suficiente, único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós então entramos pela porta e agora precisamos percorrer um caminho. E no caminho do desenvolvimento da fé cristã, o que o Espírito está trabalhando no nosso caráter é nos tornar conforme a imagem do Filho de Deus. Então, ser maduro espiritualmente, ser um cristão maduro, é estar imitando a Cristo. Um outro ponto importante que nós vamos ver aqui, e eu quero já que os irmãos abram a palavra do Senhor comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é que essa maturidade ela se manifesta em toda a nossa maneira de viver. Essa maturidade espiritual, essa maturidade cristã, não é apenas um aspecto da nossa vida, apenas uma área da nossa vida que é afetada, mas toda a nossa vida é alcançada quando nós começamos a viver esse processo de desenvolvimento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, vai falar sobre a mente de um homem maduro. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de... Quantos aqui têm a mente de Cristo? Então, a maturidade mental depende da mente de Cristo. É substituir os seus pensamentos naturais, carnais e rebeldes, pelos pensamentos de Cristo. Por pensamentos santos, por pensamentos que estão conforme a vontade de Deus, por pensamentos que vão conduzir toda a nossa trajetória de vida em harmonia, em conformidade com o propósito, o eterno propósito de Deus. Para que isso aconteça, para que eu e você estejamos em harmonia com o propósito de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo. E o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. E é exatamente sobre esse tema que o apóstolo Paulo está tratando nessa carta, nesse trecho específico aqui da carta. Ele está falando do homem espiritual. Um outro ponto também onde Cristo está presente, nos tornando maduros, é nos nossos sentimentos. Filipenses capítulo 2, abra comigo a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu separei bem alguns textos aqui para ler com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Filipenses 2, versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se eu e você desejamos ser maduros espiritualmente, se eu e você queremos conquistar emocionalmente, conquistar a maturidade emocional, nós precisamos recorrer aos exemplos dos sentimentos de Cristo, substituindo os nossos sentimentos pelos sentimentos de Cristo. E aí nós vamos experimentar, nós vamos ter então a conquista de mais um aspecto da nossa vida, pela pessoa e pelo senhorio de Cristo. Quando Jesus nos salva, Ele não veio simplesmente para salvar a nossa alma, Ele veio para salvar o homem todo, integralmente, como o diácono Cleito falou aqui. Toda a composição, toda a estrutura humana é que Cristo veio salvar. E consequentemente, quando Cristo salva o homem todo, Ele salva também os seus relacionamentos, Ele salva a sua cultura, Ele salva a sua visão de mundo, Ele salva todas as coisas que o envolvem. E é por esse motivo que nós precisamos fazer com que toda a nossa vida seja habitada pela pessoa de Cristo Jesus. Quero ler com vocês ainda sobre a maturidade no comportamento, na maneira de viver, no estilo de vida, naquilo que falamos e agimos, na maneira como nós agimos. Primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 2, versículo 6.
Glórias a Deus. Grandioso é o nome do Senhor. Tu és digno de toda honra e glória, meu Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: aquele que diz que está nele, nele quem? Em Cristo, também deve andar como ele andou. Quando nós dizemos que estamos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: e agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A nova vida em Cristo Jesus é andar como Ele andou, é seguir o seu exemplo, é seguir os seus passos. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus também, depois de ter padecido, nos deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos, como diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 21. Como diz o escritor aos Hebreus, nós precisamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos nos desembaraçar das coisas deste mundo, olharmos para Ele, tendo Ele como pioneiro da nossa fé, como aquele que vai adiante de nós, abrindo o caminho e nos conduzindo como um pastor, como um guia, nos direcionando a maneira como nós devemos falar, a maneira como nós devemos agir. E aí nós então vamos começar a experimentar o significado da maturidade espiritual. Talvez algumas pessoas podem perguntar: mas por que nós precisamos ser maduros? Primeiro, porque é um propósito de Deus. Precisamos de maturidade porque Deus quer que nós sejamos maduros. Nós fomos salvos para sermos parecidos com Cristo, e isso acontece por meio de um processo, do qual o diácono Cleito bem falou aqui, que é o processo da santificação, no qual nós estamos deixando para trás o velho homem e adquirindo um novo homem, que cresce para chegar à estatura de um varão perfeito, à medida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos de maturidade para não sermos um eterno bebê. Hoje nós temos visto de uma forma natural jovens, pessoas que não conseguem ser determinadas na vida, não conseguem realizar uma tarefa com foco, com determinação. Jovens que são muitas vezes irresponsáveis nas suas tomadas de decisões, são inconsequentes. Pessoas que estão movidas, impulsionadas por sentimentos perversos, agindo dentro dessa realidade. Pessoas indisciplinadas, descontroladas, que vivem lançadas por aí sem propósito. Lançaram a sua vida ao acaso. Estão perambulando pelo mundo, esperando apenas a morte chegar. E quando chegam na sua fase adulta, ou na velhice, olha para trás e viu que a sua vida na grande realidade foi um grande desperdício, porque não foi uma vida disciplinada, porque não foi uma vida orientada, não foi uma vida que teve foco, que teve determinação, uma vida que tinha alvos claros, desejos. Mas quando nós então entendemos que a maturidade ela é necessária para a vida, as coisas começam a mudar. A nossa visão de mundo começa a ser transformada. Por isso nós precisamos da maturidade, para que nós não sejamos eternos bebês, dependentes para sempre, irresponsáveis para sempre, pessoas que não sabem tomar decisões, pessoas que não sabem se mover dentro de um propósito, pessoas que são impacientes, intolerantes, pessoas que não conseguem suportar crises, que não lidam com frustrações em relacionamento, frustrações em uma realização, e rapidamente abrem mão da vida, né? Começam a tomar caminhos tortuosos, porque a vida não foi como ele planejou, e como não está sendo, como não está saindo como ele desejava, ele então abandona o propósito, ele abandona aquilo que ele almejava outrora, porque ele não alcançou a maturidade para compreender que para viver uma vida com propósito é necessário sobriedade, é necessário determinação, paciência.
É necessário viver dentro dessa realidade. Nós precisamos de maturidade para que nós não sejamos pessoas desprezíveis. O apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Por que Paulo diz aquilo para Timóteo? Porque é natural que os jovens sejam pessoas sem responsabilidade. É natural que os jovens não levem a sério essa faixa etária da sua vida. É natural que eles não tenham compromisso e disciplina. Estou me referindo aos jovens naturais e não aos jovens espirituais. Então para que nós não venhamos ser desprezíveis na nossa maneira de viver, para que nós não sejamos pessoas sem credibilidade, para que nós não sejamos pessoas que não servem de exemplo a ser imitado. Se eu e você não queremos ser vistos como pessoas sem crédito, nós precisamos adquirir a maturidade. Com tudo o que tens, adquire a maturidade. Para que nós possamos realmente ouvir, como o apóstolo Paulo, encorajamento sendo dito a Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Não é ser exemplo das crianças apenas. Não é ser exemplo dos adolescentes ou dos jovens. É de todos os fiéis. Quando nós adquirimos a maturidade, ainda que pela pouca idade que nós temos, nós então nos tornamos exemplo dos fiéis. E por que nós nos tornamos exemplos dos fiéis? Porque nós estamos imitando a Cristo. E Cristo é a medida exata da maturidade. Se eu e você estamos imitando a Cristo, se eu e você buscamos viver uma vida que demonstre Cristo, nós nos tornaremos exemplo dos fiéis em toda a nossa maneira de viver. E é exatamente por esse motivo que Paulo encoraja Timóteo a levar a sério a sua juventude, para que, por meio da imitação dos ensinamentos que Paulo ensinou para ele, pondo em prática aqueles ensinamentos, tornasse um exemplo, um modelo para os fiéis. Muitas vezes, quando nós encontramos pessoas que acabaram de se converter ao Senhor, nós vamos ver pessoas ali que estão com algumas dificuldades e desafios para encontrar um caminho para seguir. Mas quando nós somos pessoas maduras, nós então começamos a servir de espelhos para essas pessoas. Aquelas pessoas começam a achar em nós o exemplo do que é ser um cristão, de como Cristo seria se Ele estivesse em carne e osso no nosso meio. E aquelas pessoas começam a enxergar então a vida de Cristo em nós. E esse o desejo, deve ser o anseio das nossas vidas. Vivermos de tal maneira que as pessoas, ao olhar para nós, encontrem Cristo em nós. Desejem ter o Jesus que transformou as nossas vidas, que está trabalhando na nossa vida. Então, para que nós não venhamos ter um caráter frágil, inconstante, para que nós não sejamos um homem de ânimo dobre, nós precisamos firmar a nossa vida na pessoa de Cristo Jesus. E essa maturidade, ela faz parte de todo o processo de salvação do povo de Deus. Primeira coisa que nós podemos identificar depois da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que pela obra e ação do Espírito Santo, eu e você fomos feitos uma nova criatura. A obra do novo nascimento é Deus criar de forma sobrenatural uma vida espiritual que antes não existia em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Antes estávamos mortos. A condição que o pecado deixa o ser humano diante de Deus é de mortos, insensíveis. Mas uma vez que aquela pessoa foi regenerada, foi feita uma nova criatura, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, por meio da obra de Cristo Jesus aplicada ao nosso coração, na qual nós cremos e recebemos, a vida que nós recebemos no novo nascimento é Cristo. Essa é a nova vida. Deus não está criando uma caricatura para fazer a sua identidade.
Deus não está elaborando uma forma para te dar uma nova vida. A nova vida que você e eu precisamos esperar no novo nascimento é Cristo. Ele mesmo diz, algo que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida que eu e você recebemos no novo nascimento chama-se Jesus Cristo. E essa vida agora que está habitando em mim e você precisa de ser desenvolvida até nós alcançarmos a maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo-a na carne, mas vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso significa que essa é a vida que eu e você recebemos. Essa é a vida que precisa ser nutrida, para que nós sejamos levados, para que experimentemos o crescimento. É a vida de Cristo. É por isso que eu e você precisamos desejar insistentemente nos parecermos com Cristo a cada dia. Nesse processo, no prazo de vida que o Senhor nos deu, nós precisamos nos esforçar para que nossa vida seja cada vez melhor, sendo conformada à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque depois que nós nascemos de novo, nós precisamos agora fazer o quê? Crescer, desenvolver a vida, prosseguir a vida. A porta é estreita, mas ainda está aberta. Amém? Louvado seja Deus. Depois que nós entramos pela porta, a porta é a entrada, é a introdução da vida cristã. É difícil mesmo. Mas depois que nós entramos pela porta, existe um caminho apertado a ser perseguido. Existe um percurso a ser feito, da entrada até o fim da jornada. E esse caminho é o que nós chamamos do desenvolvimento da vida cristã. É nesse caminho que o Espírito Santo vai trabalhar nossas vidas, nos levando à maturidade espiritual, nos nutrindo de tal maneira que a palavra de Cristo habita ricamente dentro dos nossos corações e nos faça semelhante a Ele. Então, para que nós possamos experimentar esse crescimento, que é um processo na vida, o Espírito Santo faz uso de alguns recursos. Dentre eles está a sua palavra. É pela palavra que eu e você fomos feitos uma nova criatura. É pela incorruptível semente da palavra de Deus que vive e permanece para sempre, que eu e você fomos feitos uma nova criação de Deus. Quando nós recebemos a palavra em nós enxertada, ela então nos traz o crescimento. Quero ler com os irmãos ainda, Tiago capítulo 1. Versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 19, nos diz assim a palavra do Senhor: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa... A palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. O Tiago aqui diz que nós precisamos receber essa palavra com mansidão. Mansidão aqui é um termo de não relutar contra a palavra de Deus, não endurecer o coração contra a palavra de Deus. Quando nós então ouvimos a palavra de Deus e confiamos nessa palavra, porque Deus é digno de confiança, por mais desconfortável que seja a palavra, ela tem como objetivo trazer salvação para a nossa alma. Ela tem como objetivo nos levar ao crescimento espiritual. Então nós precisamos receber essa palavra de Deus que foi enxertada em nós. E aqui
Nós temos um outro exemplo, agora um pouco mais adiante, na carta do apóstolo Pedro, primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos, novamente, o leite racional não falsificado, para que por ele vades, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então a palavra de Deus, no início da nossa vida cristã, ela serve como um alimento, por meio do qual nós somos levados à maturidade, porque por meio deste alimento, deste leite, que é a palavra de Deus, nós somos então levados ao crescimento, nós somos então levados à maturidade. Se eu e você queremos conquistar maturidade na nossa vida, é indispensável que nós sejamos leitores das Sagradas Escrituras, e leitores sistemáticos, que leiam as Escrituras diariamente, que tenham prazer na lei do Senhor, e nessa lei medite de dia e de noite. Se nós queremos ser bem-sucedidos, prósperos, naquilo que nós estamos desejando, nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, porque ela é o que vai fornecer todos os nutrientes necessários e suficientes para que nós sejamos levados a um desenvolvimento. Assim também acontece com as crianças recém-nascidas. Quando elas são bem nutridas, elas vão tendo o desenvolvimento do seu corpo, o desenvolvimento da sua capacidade cognitiva e assim por diante. E aquela criança, ela começa a adquirir capacidade de ficar em pé, de falar, de andar, e assim vai crescendo, sem nenhuma dificuldade, porque ela está sendo bem nutrida, ela está sendo bem cuidada. Assim também somos nós. Se nós queremos experimentar um crescimento espiritual na nossa vida, é indispensável que nós analisemos a nossa vida a partir das Sagradas Escrituras, como diz o Salmo de número 119, o qual eu quero ler com os irmãos. Salmo 119, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Já que nós estaremos orando, irmãos, Salmos de número 119, verso 9. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Então essa é a maneira como nós vamos crescer espiritualmente. O apóstolo Pedro, ele faz um contraste bastante interessante. Quando nós lemos aqui o capítulo 2, ele fala sobre coisas que nos impedem de crescer, os pecados que intoxicam a nossa alma. Então ele precisa ser despojado, ele precisa ser removido, para que, uma vez desejando o leite racional da palavra de Deus, por meio dele, do bom alimento, nós possamos crescer. Então uma das coisas que nos torna raquíticos espirituais é o pecado. E aqui nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem o poder de nos levar a um crescimento. Nós podemos ver aqui que a purificação se dá por meio da observação da lei do Senhor. O verso de número 105, ainda no Salmo de número 119, nos diz assim: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós queremos andar seguros nesse processo de desenvolvimento, o qual nós chamamos de santificação, nós precisamos da palavra de Deus. É ela que vai disciplinar o nosso caráter, é ela que vai corrigir e eliminar as falhas, as impurezas, as coisas que não pertencem a Cristo. É esta palavra que nos santifica e que nos torna então irrepreensíveis diante de um mundo corrupto, rebelde contra o Senhor. E nós precisamos então fazer o uso constante da palavra de Deus. Se você ainda não tem o hábito de ler as Sagradas Escrituras com frequência, com regularidade,
esta manhã você precisa se sentir encorajado a sair daqui, a fazer um plano de leitura e começar a ler as Escrituras, livro por livro, atentamente, conhecendo o que Deus está falando na sua palavra. A mensagem contida nas Sagradas Escrituras, ela é segurança para cada um de nós. Se eu e você queremos ter um mapeamento de como nós podemos chegar ao céu, o mapa mais seguro é as Sagradas Escrituras. Um outro ponto importante, enquanto nós lemos a palavra do Senhor, nós precisamos orar por maturidade. Precisamos buscar o Senhor para que Ele nos torne mais parecidos com Cristo, para que Ele imprima em nosso coração um coração cristão. E eu quero ler com os irmãos ainda Filipenses, capítulo 1. Esta é a oração do apóstolo Paulo pela igreja dos Filipenses. E que nós possamos desejar essa mesma maturidade, nós possamos desejar fazer essa mesma oração por nós e pelas pessoas a quem amamos. Filipenses capítulo 1, versículo 9 até o 11 nos diz assim a palavra do Senhor. Pelo que também, estou lendo o capítulo 2. Capítulo 1, versículo 9. E peço isso, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa era a oração do apóstolo Paulo pela igreja que ele fundou, pela igreja que ele cuidou. Essa igreja nasceu na cidade dos Filipenses, numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, onde ele prega para uma mulher chamada Lídia, onde ele prega para um homem que era responsável por um cárcere, e ali então nasce a igreja do Senhor na cidade dos Filipenses, e a palavra do Senhor ela vai se fortalecendo ali, e almas vão sendo salvas, e o propósito e o desejo do coração de Paulo é que eles fossem maduros, é que eles valorizassem as coisas celestiais, é que eles entendessem o propósito da sobreexcelente glória de Deus. E esse deve ser o nosso desejo também. Então o caminho para que nós possamos experimentar essa maturidade é o caminho pela palavra, é o caminho pela oração, é o caminho pela dedicação ao Senhor, pelo jejum, por uma vida de consagração a Deus, uma vida que deseja Deus, que está plenamente satisfeita em Deus. O caminho para essa maturidade é um caminho que gera custos. E qual que é o custo para ser maduro? É o custo de seguir a Cristo. Jesus falou que ele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então ser maduro exige de nós renúncia, exige que eu e você tenhamos a capacidade de dizer não, exige de nós calcularmos. O nosso Senhor Jesus disse, eu quero ler com os irmãos ainda esse texto, em Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Glórias a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 27. Nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, ia com ele uma multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria, não pode ser meu. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser
meu discípulo. Se nós queremos maturidade, nós precisamos estar prontos a dizer não. E uma das coisas que eu e você precisamos nos acostumar na vida cristã é de não querer agradar todo mundo. Porque quem busca agradar todo mundo, na verdade, não agrada ninguém. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós agradamos um e desagradamos o outro. Na vida cristã, o nosso propósito maior deve ser agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas que se ele estivesse procurando agradar os homens, ele não seria servo de Cristo, porque mais basta agradar a Deus que os homens. Então nós precisamos entender que o caminho para a maturidade cristã, para a maturidade espiritual, exige de nós uma vida que esteja pronta e disposta a dizer não. Quando eu e você fomos chamados a honrar mais os nossos pais do que a Deus, nós precisamos dizer não. Quando eu e você fomos encorajados a assumir compromissos que comprometam a nossa fé, nós precisamos aprender a dizer não. Quando nossos amigos quiserem nos chamar para fazer coisas contrárias à vontade do Senhor, nós precisamos dizer não. Porque o caminho ele começa de forma negativa. O caminho para o crescimento espiritual ele começa morrendo para si mesmo, morrendo para os seus sentimentos, pensamentos, suas próprias vontades, na semelhança de Cristo. Porque nós que estamos em Cristo, nós precisamos entender que fomos batizados com Ele na sua morte, para que da mesma maneira como Ele ressuscitou, nós vivamos também em novidade de vida. Então primeiro precisamos morrer para o velho homem. O mundo precisa estar crucificado para mim e eu para ele. Se o mundo me fascina, pode acontecer de eu não ter nascido de novo. Por isso que o apóstolo João diz na sua carta, na primeira carta, capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender que o primeiro passo a ser dado depois da vida, da nova vida que nós recebemos, é de que um velho homem está morto. O primeiro passo é a renúncia, é o dizer não. Não para mim e também não para aqueles que querem me impedir de avançar no meu compromisso com Cristo. E não é só dizer não. Eu lembro que na minha adolescência, quando eu conheci a Jesus, eu tive que dizer não para o mundo das drogas, do crime. Eu tive que dizer não para o ambiente no qual eu vivia. Não havia referência de fé, de amor a Deus e nem coisas semelhantes. Eu tive que dizer não para experimentar algo novo da parte de Deus, para experimentar a novidade de vida que o Senhor havia preparado. Então, se nós queremos fazer isso, avançar na vida espiritual, nós precisamos estar prontos a abrir mão de coisas que nos impedem, que nos embaraçam nesse mundo, porque nós fomos alistados no exército de Cristo. E como bons soldados, nós não podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo, porque o nosso propósito é agradar aquele que nos alistou para a guerra, como diz o apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Esse também deve ser o nosso anseio, o anseio do nosso coração. Irmãos, todas essas coisas, elas só podem ser experimentadas por uma pessoa que reconhece realmente o valor da vida cristã, que entende realmente o propósito da vida cristã, que sabe que o último endereço da sua vida não é o cemitério, não é a cova, mas é um lar celestial, é uma eterna comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Quando nós entendemos que existem coisas muito mais excelentes, as quais eu e você precisamos buscar, as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Pai, nós então estamos empenhados nessa jornada, nesse crescimento, aguardando desejosamente a revelação do Filho de Deus, a aparição do Filho de Deus, porque em Apocalipse diz que
Eis que ele virá com as nuvens e todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram, e todas as nações lamentarão sobre ele. Certamente sim. Amém. Nós precisamos desejar, aguardar o retorno de Cristo. E não é só simplesmente dizer o não para a velha vida, não é simplesmente dizer não para aquilo que quer nos embaraçar, mas é também dizer sim para a vontade de Deus que quer habitar dentro de nós, é dizer sim para a vida de Cristo que está vindo habitar dentro de nós. É uma substituição, não é só retirar o velho homem, é colocar o homem novo no lugar. Não é só parar de fazer as coisas erradas, é começar a fazer a coisa certa. Não é só deixar o vício das drogas, é fazer com que aquele desejo, aquele prazer seja convergido por um prazer eterno em Cristo, por uma alegria, uma satisfação plena nele. E nós precisamos experimentar isso no poder do Espírito Santo. Eu quero ler com vocês ainda Romanos, capítulo 8. Um dos últimos textos que eu irei ler com os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Versículo 11 nos diz assim, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo que ressuscitou o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo da sepultura, do sepulcro, é o mesmo Espírito que nos deu vida, e o mesmo Espírito que usou o poder para fazê-lo levantar dos mortos, é o mesmo que nos dá uma nova vida. A vida cristã, a maturidade cristã, só pode ser vivenciada no poder do Espírito Santo. Depois de termos sido mortos para o pecado, ressuscitados para uma nova vida, essa vida está em viver no poder do Espírito Santo. Quero convidá-los a ficar de pé nessa manhã. E quais são, irmãos, os resultados da maturidade enquanto nós vivemos neste mundo? O homem maduro, ele é um exemplo, eu já havia dito e torno a dizer, ele é um exemplo a ser imitado, ele tem credibilidade, ele é uma pessoa confiável, é uma pessoa que pode ser seguida, pois ele é um espelho cristão. Mas existe algo maior do que servir as pessoas como um espelho, é entender, é conhecer Cristo como Ele realmente é. É ter os olhos abertos de tal maneira que você contemple a glória, a beleza, a magnitude de Cristo e tenha pleno desejo e satisfação por Ele. A palavra de Deus diz que o Senhor nos escolheu jovens porque somos fortes, a palavra de Deus permanece em nós e já vencemos o maligno. Então a força que nós temos é a palavra. E por essa mesma palavra nós temos o conhecimento de que esta é a fé que vence, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nos dá vitória contra o mundo é a fé. E a fé aqui nesse contexto é a capacidade de olhar para Cristo e vê-lo como Ele realmente é. Não é vê-lo como nós desejamos que Ele fosse. Não é tentar idealizar Cristo, não é tentar pintar um fundo e colocá-lo como um camaleão a se adequar àquele fundo. É quando nós o enxergamos como o Pai o revelou,
como o Pai o enviou, é de vê-lo como nosso Salvador, é de vê-lo como nosso Senhor, é de vê-lo como nosso amigo, é de vê-lo como nosso pioneiro da fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é encontrar alegria em Cristo, é amá-lo sobre todas as coisas, é encontrar satisfação nele. A satisfação que os seus prazeres não te dão está em Cristo. E a maturidade faz com que eu e você entendamos essa realidade e não vivamos procurando por outras oportunidades, opções, alternativas. Faz com que eu e você não vivamos perambulando por este mundo, caçando as cisternas rotas, onde não há água, onde não há suprimento, onde não há satisfação. Quando nós entendemos que Cristo é tudo, nossa alma se satisfaz. Como diz, dar-me de beber dessa água para que eu não precise tornar a este poço. Quem experimenta Cristo está saciado. Quero convidar a fechar os seus olhos. Talvez você tenha vivido os últimos dias da sua vida não com foco, com desejo de crescer espiritualmente, mas nós estamos vivendo debaixo de uma palavra profética, que é um ano de grandes conquistas. Talvez você quer e deseja conquistar uma vida madura espiritualmente. Talvez você quer ter essa plena satisfação em Cristo, servir de exemplo para o povo de Deus. Talvez você quer ser aquela pessoa que vai manter o testemunho de Cristo nessa geração, o remanescente. O caminho é esse. Comece buscando ao Senhor pela oração. Vem aqui, você que deseja receber uma oração nessa manhã, você que deseja crescer espiritualmente diante do Senhor, eu quero te convidar a sair do seu lugar e a buscar o Senhor nessa manhã. Deus, eu quero essa maturidade. Deus, eu quero ter essa plena satisfação no Senhor. Eu quero me encher do Senhor, do prazer, do contentamento do Senhor, de maneira que nada mais me importe nesse mundo. Eu quero que o Senhor seja a pérola de grande valor na minha vida, a soma de todos os meus bens, o meu maior bem. Deseje isso no seu coração. Glória a Deus. Enquanto vai sendo entoado o louvor, busque ao Senhor no seu lugar. Senhor, me faça um homem, uma mulher madura. Senhor, me faça ter plena satisfação em Ti. Remova todos os obstáculos, remova todas as barreiras que me impedem de crescer espiritualmente. Me ajude a lidar com esses desafios, a persistir, a ser paciente. Comece pela busca do Espírito Santo. Essa vida espiritual que você almeja não está em nenhum outro lugar no mundo, a não ser na pessoa bendita do Espírito Santo. Então se encha do Espírito nessa manhã. Se encha da pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele o seu consolador, é Ele o seu ajudador, é Ele quem te guia em toda a verdade, é Ele que dá brilho aos seus olhos, é Ele quem aquece o seu coração, é Ele quem ilumina o seu caminho.